Oi, casa, boa noite. Bem, um prazer imenso estar com vocês aqui, né? Essas luzes, né? Cada uma luz para iluminar mais ainda o nosso estudo de hoje, né? Do Luiz José, né? Então, quero dizer a vocês que sejam bem-vindos, sintam-se acolhidos por essa casa que é de nós todos, não é verdade? Então, eu vou fazer a prece inicial, tá? Gostaria que todos fechassem os olhos neste momento, elevar os nossos pensamentos, os nossos corações, as nossas aflições, as nossas angústias, a nossa felicidade, os nossos agradecimentos, nossos pedidos, tudo ao Mestre maior, Jesus. Pedir a Jesus que nos acolha com seu manto sagrado, com suas mãos maravilhosas, a Mãe Maria, que nos acalente, que nos coloque em seu colo nesta noite, que possamos sair daqui com o coração transbordando de alegria, de paz, tranquilidade, que aqui se encontra nesta casa. Pedir aos mentores a oportunidade que estamos tendo aqui agora, pedir licença, pedir a sua permissão para que possamos dar início aos estudos, para que o nosso irmão Luiz seja conduzido para essa luz divina, que cada palavra dita aqui nesta noite possa adentrar nos nossos corações, nos nossos pensamentos, fazer com que possamos nos revigorar, para que tenhamos uma noite linda, uma semana produtiva, uma semana proveitosa, para que possamos levar aos nossos familiares essa energia, essas bênçãos aqui nessa noite recebida, aos irmãos que não puderam estar aqui, que recebam essa vibração maravilhosa que vamos ter e já estamos tendo aqui nessa noite. Que assim possamos ser cada dia melhor, semeando a semente que Jesus nos dá para que possamos frutificar. Jesus nos abençoe, nos acolha e pedimos toda a permissão da casa, dos mentores, para que possamos abrir esta noite de estudo com permissão, com amor, com muita paz, que nós possamos ser acolhidos e acolher, que os espíritos encarnados e desencarnados possam sentir o amor, a vibração. E assim, para abrir o nosso estudo de hoje, vamos todos em uma só voz dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja e permaneça com todos nós na noite de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o tema Vós sois a luz do mundo. É o tema do capítulo 5 de Mateus, versículo 14 ao versículo 16. Então hoje nós vamos refletir sobre esses 3 versículos de Mateus. Nós vamos refletir sobre o convite que Jesus faz a cada um de nós como instrumento de luz por meio da transformação de nossos hábitos, de nossos costumes, da prática da caridade e também
de nosso testemunho diário. Então, o que significa ser luz hoje em dia, em um mundo, né, que tantas vezes parece envolvido por dificuldades, por conflitos, por incertezas, por desconfianças, um mundo extremamente individualista. Jesus, ele não disse que nós, Jesus não disse, sereis a luz do mundo no futuro. Ele diz no presente. Ele afirmou, vós sois a luz do mundo. Não se pode, meus irmãos, esconder uma cidade construída sobre um monte, sobre uma montanha. Nem se acende uma lâmpada, uma vela. Lá na Bíblia usa a palavra candeia, que parece uma lamparina, né? Para colocá-la debaixo do alqueire. Mas no velador, no alto. Pois assim ilumina todos que estão na casa, ao seu redor. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem e exaltem e homenageiem o vosso Pai que está nos céus. Os versículos 14 a 16 do capítulo 5 de Mateus. Então, meus irmãos, essa afirmação é um chamado à responsabilidade. Jesus, ele reconhece em cada ser humano, em cada um de nós, um potencial divino, uma centelha de luz que precisa ser desenvolvido, precisa crescer. Então, meus irmãos, na perspectiva espírita, ou seja, no entendimento espírita, somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes, destinados ao progresso, destinados à evolução, destinados ao crescimento espiritual. A luz representa as virtudes, os valores que conquistamos ao longo da nossa evolução, ao longo da nossa história de vida. Então, o que é essa luz? O que será essa luz? Não é uma luz física, é a luz da consciência, é a luz da verdade, é a luz do amor, é a luz do evangelho vivenciado, é a luz da caridade, é a luz da fraternidade. Jesus declarou, eu sou a luz do mundo, mas ele nunca desejou que seus discípulos dependessem eternamente de sua luz. Ao contrário, ele ensinou que cada um deveria desenvolver a sua própria iluminação interior. Então, a doutrina espírita, ela mostra que a verdadeira evolução não acontece apenas pelo conhecimento intelectual. É preciso, meus irmãos, para conseguirmos essa iluminação, é preciso iluminar sentimentos, é preciso transformar emoções, é preciso modificar nossas atitudes, é preciso iluminar os nossos pensamentos, através de bons pensamentos. Certo? Então, uma pessoa, ela pode conhecer profundamente o Evangelho
e ainda assim agir com orgulho. Muitas vezes agir com intolerância ou mesmo egoísmo. E eu lhes pergunto, por quê? Por que será? Porque conhecimento, meus irmãos, conhecimento sem transformação interior não produz luz. A luz, ela, como diz aqui no Evangelho, a luz nasce da reforma interior, da nossa transformação interior. E no Espiritismo, aqui nós aprendemos que a nossa transformação interior, a nossa reforma íntima, ela não significa perfeição. Ela não significa sermos perfeitos. Significa o que então? Significa esforço contínuo. E todos nós carregamos imperfeições. Todos nós carregamos orgulho. Todos nós carregamos vaidade. Todos nós carregamos impaciência. Todos nós carregamos ciúmes. Todos nós carregamos egoísmo. E muitas vezes até ira. Entretanto, meus irmãos, cada pequena vitória representa um aumento da nossa luminosidade espiritual. Quando eu digo vitória, eu não digo vitória sobre os outros, não. Vitória sobre as nossas imperfeições, as nossas próprias imperfeições. A luz cresce, meus irmãos. Ela tende a crescer, mas quando ela cresce? Quando que a nossa luz interior cresce? Quando nós aprendemos a perdoar. Quando nós aprendemos a vivenciar o Evangelho dentro de nós. Quando nós vencemos o impulso de irritação. Quando nós escolhemos compreender em vez de julgar, em vez de condenar os outros. Quando nós substituímos a crítica pela fraternidade, pelo acolhimento, aí a nossa luz tende a crescer. E a iluminação, ela acontece, meus irmãos, de dentro para fora. Depende do trabalho realizado, dentro do nosso coração. E o exemplo é a verdadeira luz. Jesus, ele converteu pelo exemplo. Jesus nunca impôs nada a ninguém. Ele nunca obrigou ninguém a seguir. Jesus nunca humilhou ninguém por não pensar como ele. A maior pregação, meus irmãos, é a própria vida da pessoa. Muitas vezes nós queremos ensinar os familiares, ensinar os amigos, ensinar os colegas que nós encontramos. Entretanto, o exemplo, ele convence muito mais que 1000 palavras. Pois as pessoas, elas observam a gente. Vocês acham que quando eles sabem que nós somos espíritas, eles ficam, achando que nós somos perfeitinhos? Não. Presta atenção para ver o que o espírita vai falar. Qual é a reação, será a reação dele? Então, a nossa luz, ela aparece justamente, muitas vezes, quando nós somos contrariados. E a nossa luz, ela aparece muitas vezes quando nós menos esperamos. Então, meus irmãos, eu digo a vocês que as pessoas, elas buscam sempre nos observar. Como nós tratamos os idosos, como nós falamos das pessoas em sua ausência, como nós reagimos às dificuldades da vida, como nós administramos os nossos conflitos. E é fácil ser gentil quando tudo vai bem, pois a verdadeira luz, ela surge quando permanecemos equilibrados
diante das adversidades da vida, dos chamados conflitos diários, do qual todos nós passamos. Mas quais são então as sombras que escondem a nossa luz? Jesus afirmou: não se coloca uma lâmpada debaixo do alqueire. Alqueire, para quem não sabe, é um tipo de vaso, um tipo de cesto que era usado para medir os grãos, né? Então, se você chega com ele, como se fosse um copo, né? Coloca em cima de uma luz, você tampa essa luz, você faz sombra para essa luz. Essa luz não irradia. Então, ele quis dizer nesse sentido, né? Então, o alqueire aqui simboliza aquilo que encobre a nossa luz. E quais são esses obstáculos que encobrem a nossa luz? A mágoa. Guardamos dores por anos a fio, nos deixando cada vez doentes. O pessimismo. Acreditamos que nada pode melhorar na nossa vida ou no mundo em si. A indiferença. Nós vamos o sofrimento do próximo e seguimos a nossa vida adiante. Nenhuma dessas sombras, meus irmãos, destrói a nossa luz. Ela apenas encobre a nossa luz. E por isso, sempre nós podemos recomeçar. E como fazer, então, a nossa luz brilhar? Perguntaríamos. Não é realizando grandes feitos, não. Jesus, ele valoriza as pequenas ações. Seja uma palavra amiga, seja uma visita a um doente, uma oração, um sorriso sincero, um gesto de paciência, um perdão, uma escuta acolhedora. A caridade, meus amigos, ela começa nas relações mais próximas. Ela começa dentro de casa. Ela começa no trabalho, ela começa na rua, ela começa no trânsito, ela começa na família e na convivência diária com os nossos irmãos. Então, cada gesto modifica um ambiente espiritual ao nosso redor. E a luz, meus irmãos, ela é contagiante. Da mesma forma que uma vela pode acender milhares de outras sem perder sua chama, o amor inspira o amor. A gentileza gera gentileza. Então, todos nós atravessamos dificuldades, todos nós passamos por enfermidades, todos nós passamos por perdas, todos nós já passamos por desilusões, por momentos de solidão. E ser luz não significa ausência de sofrimento, de perdas, de enfermidade, de desilusões, de momentos difíceis. Significa o quê? Significa confiar, mesmo durante a noite escura em nossa vida. A estrela, ela só é vista, meus irmãos, porque existe escuridão. Então, muitas vezes, é justamente nas provas, nas dificuldades, nos momentos difíceis, que nossa luz se torna mais imensa, mais visível, mais tangível aos olhos de outras pessoas, mais viva. A fé raciocinada, ela ensina que nenhuma dor é inútil, nenhuma dor é em vão em nossa vida. Não é um castigo divino. Ela tem, muitas vezes, para nos ensinar alguma coisa. Então, antes de blasfemarmos contra Deus, ou contra a vida, ou contra as pessoas, vamos buscar compreender o que essa dor quer nos ensinar. Por que está acontecendo isso para a gente? Muitas vezes nós não temos resposta. Muitas vezes buscamos e não temos resposta. Mas como eu disse lá atrás, a confiança que nós temos em Deus, na espiritualidade, é que nos dá sustentação.
verdade? Então, toda experiência, meus irmãos, pode transformar-se em aprendizado, pode transformar-se em crescimento espiritual. Sabe, meus amigos, Jesus, nessa passagem, ele não espera que nós sejamos perfeitos. Ele espera que nós caminhemos para a perfeição. Cada pequena vitória sobre nós mesmos aumenta a nossa capacidade de iluminar. O mundo, ele necessita menos de discurso e mais de exemplos. Hoje nós estamos rodeados de discursos nas redes sociais, seja no Facebook, seja no Instagram. Então, o que não falta é pessoas para dar opinião, para falar o que não é, o que acredita, o que deixa de acreditar. Né? Então, hoje, nós estamos vivendo uma chuva de informações nas redes sociais. E isso muitas vezes nos cansa, isso muitas vezes deixa a gente um pouco atordoado. Porque tem muita informação, tem muito falatório. Né? É assim que eu uso dizer. Então, eu sempre uso dizer que o mundo ele precisa menos de oratória, menos de retórica. Oratória é para quem fala bonito. Retórica é para aquele que fala para poder convencer. Né? Então, o mundo hoje precisa de menos oratória, de menos retórica e de mais escutatória. Hoje precisamos ouvir mais. E eu sempre digo, com certeza vocês já ouviram outros dizer também, que se nós só temos uma boca e duas orelhas ou dois ouvidos, é sinal que nós devemos falar menos e ouvir mais. Né? Então, a natureza já dá o seu recado para nós. E hoje nós estamos vivendo num mundo onde se fala muito, mas se ouve pouco. As pessoas estão adoecidas porque não estão sendo ouvidas. As crianças, os jovens. Né? Eu também sou professor, dou aula agora. Então, dá para ver que os alunos estão meio que perdidos, assim, porque eles não são ouvidos em casa. Eles não têm, muitas vezes, a oportunidade de falar, de colocar para fora aquilo que eles sentem. E eles saem todos orientados, todos perdidos. E a gente entende que hoje em dia o mundo é um mundo bastante, onde as pessoas se ocupam bastante, né? Ninguém tem tempo para mais nada, né? Ninguém visita mais os outros. A gente para na rua, às vezes, uma palavrinha ou outra, a gente sempre está com pressa, né? A gente esquece que muitas vezes é uma palavra amiga, um sorriso, um aperto de mão, é que às vezes vai modificar aquele dia daquela pessoa. A gente não tem, gente, nós não temos como mensurar como uma boa ação contagia o ambiente onde nós estamos. Né? Então, o mundo exige que nós sejamos rápidos, mas nós devemos parar, muitas vezes, pensar e ver, refletir sobre a vida que nós estamos levando. Né? Cada pessoa, ela pode perguntar diariamente: hoje foi luz para alguém? Será que minhas palavras aliviaram ou feriram as pessoas? O meu comportamento aproximou ou afastou as pessoas de Deus? O que posso fazer amanhã para brilhar um pouco mais? Então, como diz, né, lá em Mateus 5, capítulo 5, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, meus irmãos, que nós possamos refletir sobre isso, sobre ser luz. Todos nós somos centelhas de luz. Todos nós. Por mais apagado que seja, mas nós somos uma luz. E não importa se a nossa luz é intensa ou se ela é pequena. Se nós estamos no meio da penumbra, no meio da escuridão, a nossa pequena luz vai fazer a diferença. Ou para nós, ou para aqueles que estão conosco. Né? Lembrando aquela frase
que diz que aquele que acende uma luz é o primeiro a se iluminar. Né? Então, que nós busquemos acender as luzes das pessoas, mas porque muitas pessoas não têm nem noção que é uma luz, que tem uma luz. Né? Então, que nós possamos compreender que a luz de Jesus nos pede, não é a do brilho exterior, para que os outros vejam, é a da consciência desperta. Então, essa luz que ele está dizendo não é uma luz que a gente vê, mas uma luz interna, do coração renovado, da caridade vivida. Quando um espírito se ilumina pelo amor, ele naturalmente clareia o caminho daqueles que caminham ao seu lado. Então, que nós possamos sair daqui hoje com este propósito, né, de acender um pouquinho mais a nossa própria luz interior, para que o mundo seja um pouco melhor pela nossa presença, pelo nosso exemplo. Que busquemos não convencer os outros daquilo que achamos e deixamos de achar, mas que busquemos acolher. É isso que o mundo está precisando, de acolhimento. As pessoas estão adoecendo cada vez mais. Nós estamos vivendo uma sociedade adoecida, onde não se pode falar nada, que as pessoas estão armadas umas contra as outras. Se as pessoas entendem mal aquilo que a gente fala, antes da gente explicar, para ver se a pessoa entende, a pessoa já vem para agredir a gente. Às vezes a gente nem termina de falar a frase, a pessoa já interpretou e já vem com a resposta. Então, hoje em dia, está um mundo muito difícil de conviver. As pessoas estão difíceis de convivência hoje em dia. Mas por que as pessoas estão assim? Porque estamos vivendo uma sociedade doente. Sobretudo depois da pandemia, onde as pessoas começaram a entender que ficar em casa ou ficar com os parentes, os amigos, trouxe muito mais conflitos, problemas familiares. Pega as taxas aí de violência dentro de família para vocês verem. Na época da pandemia, triplicou. Por quê? Porque as pessoas não têm paciência mais umas com as outras. Né? Nós somos julgados pela roupa que nós vestimos, nós somos julgados pelo cabelo, pela barba que a gente usa, pela cor do cabelo. Se somos magros, se somos gordos, somos julgados por tudo. Mas o propósito do Espiritismo, onde a gente encontra muitas pessoas que não entendem, não compreendem, não é converter ninguém, mas é respeitar cada um no seu qual. Ninguém precisa se converter ao Espiritismo. Mas eu acho que conhecer é essencial para não condenar, para não julgar. Então eu vejo que o desconhecimento é muito grande. E é daí que vem os preconceitos, daí que vem as perseguições. Né? E a gente escuta cada coisa, tem uma hora que a gente fica muito triste. Né? E a gente releva, muitas vezes, e pede a Deus que abra o coração de determinadas pessoas. Né? Porque as pessoas, muitas vezes, veem a gente não como um irmão para cooperar, mas nos vê um irmão de competição. Não é verdade? Quando a gente está num ambiente onde tem pessoas de várias ideologias diferentes, religiões, né? Eu estou dentro de escola, trabalho no CREAS, então eu vejo constantemente pessoas de outras crenças. Quando as pessoas perguntam, a gente fala, aí cada qual quer falar uma coisa melhor para convencer que a dele é melhor que a outra. Não existe melhor que ninguém. Né? Existe, assim, a que a pessoa mais identifica. E nós temos de respeitar isso. Né? Nós vemos hoje pelas redes sociais uma coisa assim, que a exaltação lá da cantora Anitta falando do candomblé, e todo mundo caiu de pau falando,
problema é dela, a religião é dela, ela ensina, ela fala onde ela quiser, ninguém tem nada com isso. E por que eu vou criticar ela? Porque eu vou falar que a religião dela é demoníaca, se nem demônio eles acreditam, da mesma forma que os cristãos. Então quem somos nós para julgar, para achar que somos melhores do que os outros? Né? Então, meus irmãos, a nossa luz, ela brilha quando nós respeitamos a luz do outro. Né? E pode ter certeza que quanto maior for o brilho da nossa luz, mais respeito, mais acolhimento nós iremos ter com o nosso próximo. Seja de que segmento for, seja de que religião for, não importa. Verdade? Eu trouxe para nós refletirmos também um pequeno conto. Normalmente eu gosto de trazer esses contos assim para poder refletir, né, o assunto que nós estamos falando, justamente para a gente poder sair daqui levando uma mensagem de paz, de amor, de compreensão. É meio assim que a gente fecha, né? Então, chama A Vela e a Escuridão. Nós estamos falando de iluminação, falando de vós sois a luz do mundo, né? Então, é assim, começa assim, ó. Conta-se que um homem caminhava por uma estrada ao anoitecer. A escuridão era tanta e ele não conseguia ver direito, com apenas uma vela. E a luz que ele tinha era muito pequena e a escuridão aumentava cada vez mais. E ele, andando com aquela velinha acesa, ao passar por uma casa, ele encontrou uma senhora aflita. E essa senhora gritou para ele: por favor, senhor, minha lamparina apagou. Você poderia acendê-la com a sua vela? Prontamente ele foi e acendeu. Né? Ele aproximou a chama da vela dele e acendeu a lamparina. E assim a lamparina voltou a iluminar o ambiente onde essa senhora estava. Continuou a sua caminhada. Pouco adiante, ele encontrou uma criança. Senhor, minha vela apagou. Você pode me ajudar, por favor? Mais uma vez, ele ofereceu a sua chama para aquela criança, onde acendeu a vela da criança, onde ela foi embora e agradeceu. Depois encontrou um viajante. Depois um idoso. Depois uma família inteira. E todos precisavam apenas de uma pequena chama para vencer a escuridão daquela noite, que parecia não ter fim. Ao chegar lá no alto da colina, no destino aonde esse homem iria chegar, ele olhou para trás e ele notou que a estrada que antes estava completamente escura, agora era pontilhada por inúmeras luzes. Então, ele percebeu uma coisa muito interessante e extraordinária. A sua pequena vela continuava acesa. Sim, meus irmãos. Ela continuava acesa e não havia perdido absolutamente nada por ter dividido a sua luz com os outros. Então, naquele instante, ele compreendeu que a luz possui uma característica única. Sabe qual? Quanto mais é compartilhada, mais ela se multiplica. Assim também é o amor, é a alegria, é a gentileza. Jesus, ele nunca nos pediu que iluminássemos o mundo inteiro sozinhos. Ele pediu apenas que não escondêssemos a luz que já existe em nós. Uma palavra de esperança, um gesto de caridade, um perdão sincero, um abraço, uma oração. Tudo isso pode acender a luz no coração de alguém. E como a vela da história, deste conto,
não perdemos nada quando nós compartilhamos o amor. Pelo contrário, meus irmãos, nós ajudamos a transformar a escuridão em claridade. Eis que o nosso mundo está vivendo na penumbra, está vivendo na escuridão e precisa de muitas luzes para poder clarear o caminho de muitas pessoas que se encontram perdidos. Estão perdidos nos vícios, estão perdidos nas maledicências, estão perdidos, né, na violência, na criminalidade. A escuridão nunca é vencida pela força. Ela desaparece diante da menor chama. Da mesma forma, meus irmãos, um coração iluminado pelo Evangelho de Jesus pode transformar muitos outros corações, sem jamais perder a sua própria luz. E que possamos, nessa pequena e singela reflexão de hoje, entender que todos nós nascemos com a nossa luz interior. E que não importa se a nossa luz é muito ou pouco, o importante é que busquemos aumentar essa luz e que a coloquemos no alto para que possa iluminar o nosso caminho e o caminho também daqueles que seguem junto de nós, ou que possamos também servir muitas vezes sem sabermos de farol para muitas pessoas que precisam, para muitas pessoas que estão perdidas e que buscam uma luz no fim do túnel. Que possamos ser instrumentos de Deus para sermos essa luz, talvez, no fim do túnel para essa pessoa. Que possamos sempre estar com os nossos corações abertos para poder acolhermos pessoas que necessitam, muitas vezes, de ser ouvidas, que necessitam do nosso amparo espiritual, através da nossa oração, através do nosso acolhimento, através da nossa alegria, e que a nossa casa espírita seja uma casa de acolhimento, onde cada um daqueles encarnados e desencarnados que adentraram por essa porta possam sentir neste ambiente um ambiente de amor, assim como Cristo fazia em sua época com aqueles que o seguiam, com aqueles que ele sempre ensinava através de sua vivência. A gente vê que os evangelistas, dos evangelhos canônicos, os 4 evangelistas, cada qual escreveu as passagens com Jesus da sua forma. Uns com mais detalhes, outros com menos detalhes, outros com coisas diferentes das outras, mas é porque cada qual viu de uma forma. Mas no fim de tudo, nós entendemos que o maior exemplo de vida que Jesus deixou para nós é o exemplo do amor, é o exemplo do acolhimento. Por isso que na Bíblia nós encontramos Deus é amor, Por isso que nós encontramos sempre as passagens, porque quando nós amamos, verdadeiramente, nós não estamos preocupados com a roupa que o outro está vestindo, com a cor da pele, do cabelo, com a religião que o outro tem. Nós estamos preocupados com o ser de luz que está ali, com o nosso irmão. E nós, como humanos, nós erramos muito. Mas temos de ter também a consciência de que nós estamos aqui para aprender. Eu não estou falando aqui dando uma de professor, não, que eu também erro muito, demais da conta. Mas é muitas vezes errando que nós aprendemos. Não é verdade? É muitas vezes caindo que nós aprendemos a levantar e seguir em frente. Eu sempre digo, se uma criança, quando começa a engatinhar, levanta e cai, se ela desanimasse de quando ela caísse, ela não ia aprender a andar. E mesmo assim em nossa vida, quantas vezes nós caímos? Muitas vezes, como diz o Chico, nós nem saímos do chão, a gente nem levantamos, estamos no chão ainda, espiritualmente falando, Mas que tenhamos o nosso coração aberto para receber os irmãos que realmente necessitam conhecer esse Jesus que é ensinado pelo Espiritismo.
que é um Jesus de amor, de paz, que não condena ninguém, mas é um Pai de amor que acolhe e compreende que cada um de nós está no seu degrau de evolução. E que é um ajudando o outro que vai fazer com que este mundo melhore a cada dia. Nós não conseguiremos melhorar o mundo, mas se nós melhorarmos o mundo dentro de nós, nós teremos pelo menos, trabalhando dentro de nós. Né? Não espere o mundo lá fora mudar, mas mude o seu mundo interior. Porque uma vez que você mudar dentro de você, pode ter certeza que as pessoas que estiverem ao seu redor, elas também vão te ver diferente e também vão mudar por conta da sua mudança. Né? Essa mensagem que eu tinha para hoje foi rápido, né? É porque a Michelle me pediu, foi 10 dias atrás para fazer esse estudo, eu não tinha preparado o estudo, porque a minha palestra mesmo vai ser em setembro agora, né? No Setembro Amarelo, e não deu tempo de preparar muita coisa, mas espero que essa mensagem, essa reflexão que eu trouxe com todo carinho, de coração para vocês, permaneça. E que possamos acender mais ainda essa chama do amor, da luz, que está no coração de cada um de nós. Que Jesus abençoe e ampare a cada um de nós, hoje e sempre. Muito obrigado. Obrigada, Sérgio. Agora, Selmara, né? Gente, primeiramente, né, gostaria de agradecer, então, ao Luiz José pela exposição de hoje, né? Obrigada, Luiz José. Foi maravilhoso. Então, onde encontres a discórdia, considere que o Senhor te convidou para a sementeira da paz. Se o ódio aparecer onde estejas, lembra-te que o céu te chamou para o cultivo do amor. Criatura humana entre criaturas humanas, não fales de paz e amor como se já residisses nos planos dos anjos. Para cumprir então a tarefa que te cabe, é necessário que consigas atingir o coração do semelhante. E se acenderes a luz da humildade no óleo da paciência, Deus te mostrará o caminho. Então não se deprecie, não digas que não mereces as bênçãos de Deus. Atendamos a realidade. Se a divina providência me confiasse em você, eu teria lhe dado tantas tarefas a cumprir, quais sejam. Um ente querido a proteger, alguém a instruir, uma casa para sustentar, um doente para assistir, um ensinamento a compor, esta ou aquela atividade em benefício do semelhante. Esse ou aquele encargo, mesmo que seja dos mais simples, uma máquina a conduzir. E se a sabedoria da vida nada esperasse de você, também não teria lhe dado tantos recursos, quais sejam, a noção do bem e do mal, a inteligência lúcida, que ajuda a discernir o certo do errado, a janela dos 5 sentidos, a visão do corpo e da alma, com que você realiza prodígios de observação e de análise, a capacidade
capacidade mental que você pode aprimorar até no infinito, empregando seus recursos próprios. A palavra que você é capaz de educar e com ela você encontra as maiores possibilidades de renovar seu próprio destino. A audição com que você recolhe mensagens de todos os setores da existência, não só pelo registro de sons diferentes. As mãos que lhe complementam os braços, expressando-se por antenas hábeis de serviço. Os pés que locomovem você, atendendo-lhe à sua vontade. E as faculdades genésicas que, iluminadas pelo amor e dirigidas pelo senso de responsabilidade, nos conferem poderes incomparáveis de criatividade no domínio do corpo e da alma. Agora, se você detém de maiores áreas de ação ou usufrui de vantagens mais amplas no que se reporta aos encargos e benefícios aqui relacionados, então você já obteve significativas promoções nos quadros da vida. Agora, quanto aos defeitos ou imperfeições que ainda nos marquem, convém assinalar que nós estamos em evolução nessa terra, sem sermos espíritos perfeitos. Então, reflitamos nisso e aceitemos-nos como somos, procurando melhorarmos. E ao melhorarmos, estaremos construindo um caminho certo, rumo à espiritualidade maior. Então, paz e luz para todos os irmãos aqui presentes, paz e luz para toda a humanidade. E que assim seja. Assim seja.